Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 2 de abril, né, de 2024, 21h02. Eu atrasei porque atrasei não, que hoje a gente tem reunião de oração lá no Telegram, né, e aí não deu, a gente sempre estende um pouquinho, mas vamos lá. Hoje mais um dia na presença do Senhor, né, mais um dia buscando a face dele em oração, mais um dia pedindo a ele que nos guarde, né, daquilo que tá aí, cada dia uma notícia pior que a outra, né, todo mundo falando do eclipse, né, e nós estamos firmes e fortes, aguardando, porque a gente sabe que vai ser um divisor de águas. Boa noite, Simone, boa noite, Rose. Nós sabemos que vai ser um divisor de água, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então nós confiamos no Senhor que o divisor de águas vai, e nós vamos passar por ele. Hoje eu falo que nada é por acaso, né? E eu encontrei um rabino messiânico, ele é rabino mesmo, o rabinato de Israel, tá? Mas ele é messiânico, crente em Jesus. O Senhor se mostrou a ele. E ele falando o seguinte, eu achei muito bonito, estava comentando com as irmãs na reunião de oração, que nós fomos feitos para este momento. Nós fomos feitos para ser os crentes das últimas horas de trabalho. Nós fomos preparados por Deus. Shalom, Andréia. Boa noite, Lucas. Nós fomos preparados por Deus para atravessar esse momento que os discípulos queriam passar, estar aqui, não estão, os profetas gostariam de estar aqui, não estão, mas o Senhor preparou a mim, preparou a você. Ele nos escolheu para estarmos neste momento. E Ele está nos preparando para enfrentar este momento. Então você tem que ser corajoso, você tem que ser forte. Que jeito, irmã Ruth, eu não tenho fortaleza? Eu também não tenho, não. Você acha que eu tenho fortaleza? Não tem, não. Boa noite, Vanise. Você acha que eu tenho fortaleza? Não. Mas a palavra de Deus diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu tudo posso? Porque tem aquele que me fortalece. Aquele que me fortalece foi aquele que me chamou para a maravilhosa graça de Jesus. Aquele que me fortalece foi aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele é que nos fortalece. Se eu entrego a minha vida ao Senhor, se eu coloco a minha vida diante do Pai, eu tenho que confiar que tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma promessa. E nós temos que confiar nas promessas do Senhor, né? Nós somos mais que vencedores. Diga o fraco, eu sou forte. Ai, mas eu tenho tanta fraqueza. Também tenho. Você está achando meu telhado é de vidro? Daquele vidro fininho. Mas eu estou confiada no Senhor. Que se eu for fiel ao meu Senhor, Ele vai ser fiel a mim também. Entendendo? Então, meus irmãos, é hora de confiança. É hora de saber para que você veio. É hora de você entender que o Senhor te separou desse mundo para ser um cidadão dos céus. O Senhor te separou desse mundo para passar os últimos dias desse mundo. Você já parou para pensar? Presta atenção. Nós vamos ver Satanás preso e vamos ver o reino de Cristo subindo. Jesus vem vindo, ele vai pisar no Monte das Oliveiras comigo, junto com você, junto com todos nós juntos, com todos os santos juntos. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras e ele vai julgar as nações. E as nações vão ver Jesus. As nações vão nos ver. Aqueles que riram de nós, aqueles que quiseram acabar conosco, vão nos enxergar. Eles vão estar vivos nos enxergando. Todos atrás de Jesus, vestidos com vestes brancas, de linho fino. E agora
nós vamos ser empossados como reis e sacerdotes com Cristo, para reinar sobre a terra. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você vai estar na Jerusalém celestial? Que nesse momento que Jesus vem, vai ser uma Jerusalém, um acampamento da Jerusalém. Ainda não é a definitiva, mas é um acampamento dos santos. E nós vamos estar lá. E nós vamos ser reis e sacerdotes com Cristo. Por quê? Nós vamos reinar nas nações. Porque muitos que não receberam a marca da besta, muitos que lutaram contra a besta, vão estar vivos, eles vão passar o milênio, mas eles não conhecem a Cristo, mas eles vão conhecer a graça de Cristo pelo próprio Jesus e por nós, que vamos ensinar as nações sobre Jesus. Nós vamos reger as nações com Jesus. Ele é o sumo rei. Ele é o rei para sempre, o rei eterno. E nós somos os seus reis agregados. Que jeito? Não tem o prefeito, o governador, não tem? Então, nós vamos ser isso. Essa hierarquia vai haver. Nós vamos governar sobre cidades, sobre nações, nós vamos governar sobre aldeias, nós vamos ser professores, sacerdotes. Sacerdotes, o que faz o sacerdote? Ele vai lá e evangeliza, ele vai lá e fala de Cristo, ele vai lá. Por isso você precisa saber a Bíblia. Entendeu? Mas aqui o prefeito... Aqui a gente nem fala, né, pastor? A gente só tá pegando a hierarquia. Mas, meu irmão, você precisa saber a Bíblia. Por que eu preciso ler a Bíblia? Porque para você poder ser rei e sacerdote na nova terra, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra. Tá aqui, ó. Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa entender o que está escrito aqui. Por isso nós precisamos buscar. Nós precisamos aprender. Tá entendendo? Abre tua mente, meu irmão. Você quer ser rei e sacerdote com Cristo? Quer? Então, leia a palavra. Leia a palavra. Entendeu? Porque essa palavra tem vida. E essa palavra, ela vai ser a nossa vida. Vamos falar para quem? Para as nações que vão passar o milênio, mas não conhecem a Cristo. Mas não receberam a marca da besta. Não receberam, lutaram contra a besta. Esse povo vai passar o milênio. Entendeu? Esse povo. Mas eles não conhecem a Jesus ainda. Eles não entendem que é Jesus, mas eles entendem o que é verdade. Eles entendem o que é ter uma vida reta. Eles entendem o que é andar na retidão. Mas eles não têm cabeça para conhecer a Jesus. Mas vão conhecer no milênio. Entendeu? As nações. Entendeu? Tem que aprender a ser um príncipe e uma princesa para ser graduado a rei. Verdade, exatamente. Então, meu irmão, tá na hora de você começar a ter as boas maneiras de Cristo, né? Tá na hora de você aprender da palavra, você ser um erudito na palavra, tá? Ruth, mas como que você erudita na palavra? Lendo, não precisa mais do que isso, leia. Leia e busque do Espírito Santo para você entender, entendeu? Sim, terá uma nova chance. Vai ter, Ana Cristina Betone. Isso, vai ter sim. Esse povo que não recebeu a marca da besta vão ter nova chance. Tá? Paz, Larissa. E isso nos alegra muito. Entenderam? Isso é muito maravilhoso, você saber que nós vamos ter muito trabalho na nova terra. Nós vamos ter muito trabalho no reino milenar de Jesus. Shalom, Krika. Eu estou assim, radiante para entrar no reino milenar de Cristo. Esse dia eu estava conversando com a Arlinda. A Arlinda sempre está aqui no chat. Eu não sei se ela está aí hoje. Falei, Arlinda do céu, já pensou? Nós vamos, porque ela gosta de história que nem eu, né? E ela falou assim, você já parou para pensar que nós vamos... como é que fala? Nós vamos viver a história. Nós vamos conversar com Abraão. Nós vamos saber os meandros da história. Nós vamos conhecer tudo, entendeu? Vai ter mais gente no inferno que no céu. Sim, com certeza, vai ter muito mais. Mas o povo que vai passar para o milênio vai ter muito filho, vão ter muitos filhos, eles vão encher a terra. 1000 anos enchendo a terra. Então, meus irmãos, nós precisamos estar em sintonia com o Pai.
Parar de falar menos e agir mais. Agir que jeito? Ser inteligente. Seja inteligente, busque o Senhor. O Senhor, tem um rapaz aqui que eu sigo no Instagram, é o Sir Paulo, acho que é isso, Sir Paulo. Ele sempre fala assim no final dos vídeos dele, né? Acreditar em Deus te deixa mais inteligente. E é verdade, buscar a Deus te deixa mais inteligente. O Espírito Santo, ele faz uma oxigenação no nosso cérebro e nós começamos a entender a palavra, entendeu? Ele faz uma oxigenação no cérebro e nós começamos a ficar inteligentes. Irmãos, eu conheci homens que não conheciam, não sabiam ler, aprenderam a ler na palavra, na Bíblia. Se vocês vissem a inteligência desses homens que a vida deles era, um era pedreiro, o outro era carpinteiro, isso eu estou falando de quando era menina. Outro fazia serviço braçal, eles não conheciam nada de letra, mas eles sabiam ler a Bíblia. A inteligência deles era uma coisa tremenda. Eu conheci um carpinteiro, meus irmãos. Boa noite, Ellen. Eu conheci um carpinteiro que ele não sabia ler. Ele não sabia matemática. Mas ele fazia um esquadro perfeito. Ele fazia as junções da madeira com perfeição. Não tinha ninguém que ganhava para ele aqui na cidade para construir uma casa de madeira. Tá entendendo? Por quê? Porque a palavra, o Espírito Santo, agia na mente dele. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo? Eu conheci um irmão no estado de São Paulo, que ele perdeu o emprego e ficou desempregado um bom tempo. E o Senhor prometeu para ele que ele ia arrumar um emprego para ele. Naquela semana ia aparecer um emprego para ele, e apareceu. Para você entrar naquele emprego que ele foi, você tinha que montar uma máquina. Tinha que montar uma máquina. Se você conseguisse montar a máquina, o emprego era seu. E aquele homem foi com mais de 100 pessoas na frente dele para montar a tal da máquina. E ninguém conseguiu montar a máquina. Pois ele entrou. Ele, antes de entrar lá, ele foi no banheiro, ajoelhou, clamou ao Senhor e falou: Pai, o Senhor prometeu que vai me dar esse emprego. Eu preciso que o Senhor me dê a direção de como montar essa máquina. E o Senhor deu a direção para ele de como montar a máquina. Inclusive, vocês vão ver o que vai acontecer com José hoje. Prepara os ouvidos para ouvir o que vai acontecer com José hoje aqui, né? Já aconteceu, mas para nós é novo, né? A história é nova, tá? Então, põe teu ouvidinho aí para você ouvir o que Deus fez com José. Lembra ontem que eu li que José, o Espírito de Deus estava sobre José? Tá lembrado disso? Pois é. E agora o Espírito de Deus, entendeu? Tem uma amiga espírita, pessoa de um coração íntegro. Tem muitos, eu tenho também. Eu tenho vários amigos que são espíritas e que têm um coração assim tremendo, tremendo. Minha vida é pregar para eles, mas eles já nem vêm aqui porque eu prego tanto que estão correndo de mim. Mas não tem nada não. Mas vamos lá, gente. Exatamente, Deus capacita. Meu tio não sabia ler e nem escrever, irmã, mas a Bíblia ele sabia todinha, exatamente. É isso mesmo. É o Espírito Santo, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Você quer, então, acreditar em Deus, crer em Deus, te deixa mais inteligente, como diz o Sir Paulo. Ó, nós vamos ler hoje, eu vou começar a ler no livro dos Justos, tá? Para fazer a sequência certinha, tá bom? Então, vou ler no livro dos Justos, capítulo 49. Diz assim: Faraó nomeia como governador do Egito José. Então, agora, olha isso aqui, pastor. Presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Após estas coisas, o rei reuniu e congregou todos os seus oficiais, e servos, e todos os príncipes e nobres pertencentes ao rei, e todos eles vieram diante do rei. E o rei disse-lhes: Eis que vocês têm visto e ouvido todas as palavras deste homem hebreu, e todos os sinais que ele declarou que viriam a se passar. E nenhuma das suas palavras caiu por terra. Lembra que ele falou que o menino mais velho ia morrer e que ia nascer o mais jovem? Que ele ia saber que era verdade? Aconteceu. Vocês sabem que ele deu uma interpretação certa do sonho e que certamente virá a acontecer.
Agora, portanto, aconselhem-se e saibam o que irão fazer e como a terra será liberta da fome. Presta atenção. Boa noite, Joelma. Procurem agora e vejam se alguém semelhante pode ser encontrado. Um cujo coração exista, então, a sabedoria e conhecimento. Olha só, o rei viu que ele tinha sabedoria e conhecimento. E eu nomearei sobre a terra. Eles mandou eles procurarem se tinha algum como José, com sabedoria e conhecimento, e eu vou nomear sobre a terra. Pois vocês já ouviram falar do aviso do homem hebreu para salvar a terra desta fome. E eu sei que a terra não será livrada da fome, a não ser com os conselhos do homem hebreu, com o qual me aconselhou. Esse faraó sabia, ele conhecia o Deus dos hebreus. E todos responderam ao rei e disseram, escuta isso, o conselho que o hebreu deu é bom. Agora, portanto, nosso Senhor e Rei, eis que a terra inteira está na tua mão. Faz o que parecer bem aos teus olhos. Ele quem tu escolheste, e quem tu na tua sabedoria for sábio e capaz de livrar a terra com sua sabedoria. Ele quem o rei indicar, estará sujeita a ele toda a terra. Então eles estão dizendo aqui, quem você indicar, que você fizer, nós estamos juntos. E o rei disse para todos os oficiais, escuta isso, eu pensei, uma vez que o Criador revelou para o homem hebreu tudo o que ele falou, não há nenhum outro tão discreto e sábio na terra inteira como ele. Olha isso, ele diz que o Criador, ele conhecia Deus, esse rei, esse faraó conhecia ao Deus dos hebreus. Aqui, ó. Se parecer bem aos vossos olhos, eu o colocarei sobre a terra. Então ele estava decidido a colocar José sobre a terra, para salvar a terra com a sua sabedoria. Quem acredita em Deus é mais inteligente. Quem acredita em Deus é sábio. Presta atenção na mensagem. E todos os oficiais do rei disseram, mas certamente está escrito, ó, sempre tem um mais, né? Está escrito nas leis do Egito, e não deve ser violado, que nenhum homem deve reinar sobre o Egito, nem ser o segundo para o rei, mas apenas aquele que tem conhecimento em todas as línguas dos filhos dos homens. Olha isso. Olha o mas aonde chegou. Ninguém poderia subir ao trono, ninguém poderia estar no segundo posto de Faraó, se não soubessem as 70 línguas faladas no mundo. Da onde vieram as 70 línguas? Na Torre de Babel. Deus, para dissipar aquele povo todo que estava aglomerado construindo a torre, o que ele fez? Ele mandou 70 anjos, cada um colocou 70 línguas naquele povo. Estão entendendo? Essas eram as línguas que tem que saber para ser um faraó. Estão entendendo? Por isso tinha 70 degraus para chegar até o nível do faraó. Nenhum homem chegava até lá no faraó. O faraó tinha que descer para encontrar com quem ele queria conversar. Vocês estão entendendo? José subiu até o 3º degrau e Faraó veio até o 4º. Por quê? Porque José não falava 70 idiomas. José não falava. Devia falar o hebreu e como é que diz? A língua do Egito. Agora pedimos para chamá-lo, para que ele venha diante de ti e te prove em todas as coisas e faça como lhe parecer bem. E o rei disse, isso deve ser feito amanhã. E a coisa que você disse é boa. E todos os oficiais vieram no mesmo dia diante do rei. Então, qual que era a prova de José? Falar 70 idiomas. Vamos ver o que vai acontecer. E naquela noite, escuta bem, e naquela noite, Deus enviou um dos seus anjos do ensino. Irmãos, está bem escrito aqui, ó. Anjos do ensino.
Então tem anjos pedagogos no céu. Que coisa linda, hein? Tem anjos pedagogos no céu. Então quer dizer que quem gosta de dar aula vai poder dar aula na vida eterna, né? Vai poder dar aula. Eu tô muito feliz com isso, porque eu amo uma sala de aula. Eu amo ensinar. Sempre gostei, desde pequenininha. Presta atenção. E Deus enviou um dos seus anjos do ensino, e ele veio à terra do Egito, a José. E o anjo de Deus ficou com José. E eis que José estava deitado na cama, à noite, na casa de seu mestre, no calabouço. Pois seu mestre tinha colocado ele de volta no calabouço por causa da sua esposa. E o anjo despertou-lhe do seu sono, e José levantou-se. E eis que o anjo de Deus estava de pé em frente a ele. Escuta isso. Olha isso. E o anjo falou com José e ensinou-lhe todas as línguas dos homens naquela noite. Meu Deus, que pedagogia maravilhosa! Ensinar numa noite 70 línguas. Gente, olha isso. Eu também, pastor, eu tenho paixão por aprender. O dia que eu passo o dia, se eu não aprendi uma coisa diferente, eu fico triste. Olha isso aqui. E o anjo falou com José e ensinou-lhe todas as línguas dos homens naquela noite. Olha isso, gente. E o anjo de Deus foi-se e José retornou para sua cama. E José ficou espantado com a visão que teve. José entrou no tempo de Deus, né? Que coisa mais linda, José entrou no tempo de Deus. Ele saiu do tempo Cronos, né? É o Cronos que é aqui, né, pastor? Acho que é o Cronos, né? Nós vivemos no tempo Cronos, né? E entrou no Kairos, não é isso? Acho que é isso, né? Entrou no Kairos, que é o tempo de Deus, e ali ele aprendeu todas as línguas, 70 línguas naquela noite. E José não sabia o que ia acontecer com ele. Mas o anjo veio e ensinou para José 70 línguas. E veio amanhã. E o rei chamou todos os seus funcionários. Obrigado, pastor, é que eu sempre confundo um e o outro. E o rei chamou a todos os seus funcionários e agentes, e eles vieram, sentaram-se diante do rei. E o rei ordenou que José fosse trazido. E os servos do rei foram e trouxeram José diante de Faraó. Olha isso. Boa noite, Gislaine. E o rei veio e subiu os degraus do trono. Ó, presta atenção. E José falou com o rei em todas as línguas, antes que chegasse diante do rei, no 70º degrau. José foi até o degrau 70 e sentou-se diante do rei. E o rei exultou por José, o rei ficou feliz, o rei ficou... Era tudo que o rei queria. Mas tinha um empecilho. Se José não soubesse falar as 70 línguas dos habitantes da terra. Mas o Senhor, já sabendo de tudo isso, mandou o seu anjo professor. O seu anjo professor veio a José. E José entrou no tempo Kairos. Saiu do Cronos e entrou no Kairos. E ali ele aprendeu as 70 línguas dos homens, porque ele tinha um teste para fazer no outro dia, que ele nem sabia o teste. E agora José chega no meio de toda aquela gente e ele começa a falar com o rei nas 70 línguas, e ele chega no degrau máximo, no degrau 70. Você crê em milagre? Eu creio. Eu creio porque a minha vida é um milagre. Eu creio. Você precisa crer. E o rei veio e subiu os degraus do trono, e José falou com o rei em todas as línguas, antes que chegasse diante do rei no 70º degrau, e sentou-se diante do rei. E o rei muito exultou por José.
E os oficiais do rei exultaram grandemente com o rei quando ouviram todas as palavras de José. Pois é, Leninha, nós precisamos, irmão, crer, porque a nossa fé ativa as mãos do Senhor. E a coisa parecia boa aos olhos do rei e da diretoria, nomear José para ser segundo diante do rei sobre a terra inteira do Egito. E o rei falou com José, dizendo: Tu me deste conselhos para designar um homem sábio sobre a terra do Egito, e por sua sabedoria livrar a terra da fome. Agora, portanto, uma vez que o Criador fez tudo isso conhecido a ti, e todas as palavras que tu falaste, não há em toda a terra um homem discreto e sábio como tu. Entendendo? A vida da minha filha também é um milagre. Pois é, Alberto. Se apega, meu irmão, no Deus do milagre. É nele que você tem que se apegar. Olha isso, irmãos. E teu nome não mais será chamado José, mas será chamado Zafenate Paneia. Deve ser o teu nome. Serás o segundo no Egito, abaixo apenas de mim. E da tua palavra deve ser todos os assuntos do meu governo. Sob a tua palavra, meu povo deverá sair e entrar. Também debaixo da tua mão, meus servos e oficiais receberão o salário que é dado mensalmente. E a ti todas as pessoas da terra deverão curvar-se. Só no meu trono eu serei maior do que tu. Que coisa, hein? Olha, José saiu de um cárcere. José saiu de um cárcere. Vamos começar com a trajetória de José. José é criado. Os irmãos vendem José para os medianitas vendem para os ismaelitas vendem para os egípcios vendem para Potifar. A mulher de Potifar cai matando em cima desse menino. O menino corre, ela agarra as roupas dele, faz aquela mentira em cima da vida desse menino. Ele é colocado numa prisão, apanha muito, sofre muito. Colocado numa prisão, 12 anos na prisão. Chega lá, vira o rei da prisão. A prisão toda andava de acordo com o que ele queria, de tão sábio que ele era. Aí ele discerne o sonho dos dois mordomos do rei. Desse sonho, agora Faraó tem um sonho e precisa de discernimento, chama todo mundo do Egito e ninguém consegue. E o copeiro agora lembra de José, traz José. José dá a interpretação do sonho e como o rei tinha que fazer. Mas José volta para a cadeia. Eu acho que o José falou assim: meu Deus, eu estava pensando que eu ia sair daqui, voltei de novo para cá. E o rei entra em contato com todos os seus conselheiros. Mas tem uma coisa, ele é somente um rapaz hebreu. Se falar 2 línguas é muito, o hebreu e o egípcio. Mas José serve a um Deus. Boa noite, Suelen. José serve a um Deus verdadeiro, um Deus de providência. E o Deus manda o anjo professor agora, na madrugada, trazer José para o tempo Kairós e fazer José aprender 70 línguas numa tacada só. Boa noite, Paula. José agora aprende 70 línguas. E José é tirado de novo da prisão, levado de novo para diante de Faraó. E ele vai alcançando o degrau 70. Ele vai falando língua por língua até chegar no degrau 70. Irmãos, ele estava preso e agora ele virou o segundo depois de Faraó.
E o rei ordenou a seus servos, e eles fizeram ele andar na segunda carruagem que pertence ao rei, que fica oposta à carruagem do rei, e montava em grande e forte cavalo dos cavalos do rei, e foi conduzido pelas ruas da terra do Egito. Que cara tem a mulher de Potifar agora? Que cara tem Potifar de ver essa situação toda? Que cara tem todos aqueles que acusaram José? E agora? Onde está essa gente? Lembra de Mardoqueu? Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Lembra disso? José agora anda pelas ruas da cidade na segunda carruagem do rei. Nem Potifar não andava. E agora? E o rei ordenou que todos aqueles que tocassem tamborins, harpas e outros instrumentos musicais deveriam ir adiante de José. 1000 tamborins, 1000 mexolote e 1000 nebalins foram após ele, tocando música festiva. E 5.000 homens com espadas desembainhadas, brilhantes em suas mãos, foram marchando diante de José. Gente, onde está Potifar? Cadê a mulher de Potifar? 20.000 dos grandes homens do rei vestiram-se com cintas de pele coberta com ouro. Marcharam à direita de José, e 20.000 na sua esquerda. E todas as mulheres e donzelas foram para os telhados, ou ficaram nas ruas, divertindo-se e alegrando-se devido a José, e olhavam a aparência de José e a sua beleza. Você já parou para pensar? Aquele menininho, aquele rapaz que estava dentro daquela barbudo, com condições precárias, agora ele está numa carruagem, com milhares de pessoas tocando, cantando, rejubilando, porque José era o mais novo presidente do Egito. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. E as pessoas do rei foram diante dele e atrás dele, perfumaram a estrada com incenso e com cássia, e todos os tipos de perfume finos, e dispersaram mirra e aloés ao longo da estrada. E 20 homens proclamaram estas palavras diante dele em toda a terra em voz alta. Vocês veem este homem a quem o rei escolheu para ser seu segundo? Todos os assuntos do governo serão regulamentados por ele. E aquele que transgredir as suas ordens ou que não se curvar diante dele deve morrer. Pois ele se rebelará contra o rei e seu segundo. Olha, gente, e quando os arautos haviam cessado de proclamar, todas as pessoas do Egito curvaram-se diante de José e disseram: que viva o rei, que viva também o seu segundo. E todos os habitantes do Egito curvaram-se ao longo da estrada, e quando os arautos se aproximaram deles, eles se curvaram. E eles exultaram com todos os tipos de tamborins, mexol e nebal a José. E José, sobre seu cavalo, levantou os olhos para o céu e clamou e disse: ele ressuscita o pobre homem do pó. Ele levanta os necessitados do monturo. Ó Deus, feliz é o homem que confia em ti. José, meu irmão, ele viu tudo aquilo. Ele devia estar perplexo. E ele falou: não, mas essa honra não é para mim, essa honra é para aquele que é comigo. E ele agora fala, ele levanta os olhos para o céu. E ele diz: ele ressuscita o pobre homem do pó.
Ele levanta o necessitado do monturo. Ó Deus, feliz é o homem que confia em ti. E José passou por toda a terra do Egito com os servos de Faraó e os oficiais. E eles lhes mostraram a terra inteira do Egito e os tesouros do rei. E José retornou e veio diante de Faraó. E o rei deu a José uma posse na terra do Egito. José agora ganhou uma fazenda, uma possessão de campo e vinhedos. E o rei deu a José 3.000 talentos de prata. Um talento, se não me engano, é 50 quilos. 3.000 talentos de prata. 1.000 talentos de ouro. Pedras de ônix, obidélio e muitos presentes. Olha só. E no dia seguinte, o rei mandou todos os povos do Egito trazerem José ofertas e presentes, e que aquele que violasse o comando do rei deveria morrer. E eles fizeram um altar na rua da cidade e espalharam vestuários lá. E quem trouxe algo a José deveria colocar no lugar alto. E todo o povo do Egito lançava coisas no altar, e um homem, um brinco de ouro, e outros anéis, e brincos de diferentes trabalhos de ouro e prata, e pedras de ônix e obidélio colocaram no altar. Cada um deu alguma coisa do que possuía para José. Lembra de Jó? Que quando Jó terminou a provação dele, as pessoas traziam presentes para ele. E José tomou todas estas coisas e as colocou no seu tesouro. E todos os oficiais e nobres pertencentes ao rei exaltaram a José. E ele lhes deram muitos presentes, vendo que o rei o tinha escolhido para ser o seu segundo. E o rei enviou para Potífera, o filho de Ahirã, sacerdote de On, e ele levou a sua jovem filha, Osnate, né? Mas o nome da Bíblia é outro. Aqui está Osnate. E deu a José como esposa. E a donzela era muito bonita e virgem, a qual homem nenhum tinha conhecido. E José levou-a como esposa, e o rei disse a José: Eu sou o faraó, e ao seu lado nenhum deve se atrever a levantar a mão ou seu pé, para legislar o meu povo em toda a terra do Egito. O único que tinha poder de colocar leis sobre o Egito era José. E José tinha 30 anos quando ele ficou diante de Faraó. E José saiu de diante do rei, e ele tornou-se o segundo no lugar do rei do Egito. E o rei deu a José 100 servos para atender em sua casa. E José também enviou e comprou muitos servos e permaneceram na casa de José. José então construiu para si mesmo uma casa muito magnífica, como as casas dos reis, perante o tribunal do palácio do rei. E ele fez na casa um grande templo, muito elegante em aparência e conveniente para sua residência. Durante 3 anos ficou José construindo sua casa. E José fez para si um trono muito elegante, abundante em ouro e prata, e o cobriu com obidélio e pedras de ônix, e fez-lhe a semelhança de toda a terra do Egito, e a semelhança do rio Egito, que regava a terra inteira do Egito. E José sentou-se com segurança no seu trono em sua casa. E Deus, olha o que Deus fez, abraço, Aline, olha o que Deus fez, aumentou a sabedoria de José. E José tinha um exército que fazia guerra, indo em exércitos e tropas com um número de 40.600 homens, capaz de suportarem armas para ajudar o rei e José contra o inimigo. Além de oficiais do rei e seus servos e habitantes do Egito sem número. E José deu aos seus homens
poderosos, e a todo o seu exército escudos e dardos, e elmos e casacos de despacho e pedras para fundas. Vocês estão vendo isso? Que coisa mais linda o que Deus fez com José. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Só um Deus para fazer uma coisa dessa. Deitado no chão de uma prisão, né? Porque devia ser quase que no chão ali. E agora, esse homem está numa cama suntuosa. Agora ele tem até um trono. Ele tem uma mansão. Ele tem um palácio. Assim se faz o homem cuja honra Deus se agrada. Seguindo aqui, capítulo 50. Nesse momento, os filhos de Tarsis vieram contra os filhos de Ismael e fizeram guerra com os filhos de Tarsis, despojando os ismaelitas por um longo tempo. E os filhos de Ismael eram pouco numerosos naqueles dias, e eles não poderiam prevalecer sobre os filhos de Tarsis, e eles foram extremamente oprimidos. E os homens velhos dos ismaelitas enviaram um registro para o rei do Egito, dizendo: enviem, peço-lhes, teus servos e oficiais de exército para nos ajudar a lutar contra os filhos de Tarsis, pois nós estamos sendo consumidos por longo tempo. E Faraó enviou José com os valentes e o exército que estavam com ele, e também os homens poderosos da casa do rei. E eles foram para as terras de Avilá, para os filhos de Ismael, para auxiliá-los contra os filhos de Tarsis. E os filhos de Ismael lutaram com os filhos de Tarsis, e José derrotou os tarsitas. E ele subjugou todas as suas terras. E os filhos de Ismael habitam nelas até este dia. E quando a terra de Tarsis foi subjugada, todos os tarsitas fugiram e entraram na fronteira de seus irmãos, filhos de Javã, que é a Grécia. José, com todos os seus homens poderosos e o exército, retornaram ao Egito, com nenhum homem deles faltando. Olha isso. Eles não morriam nas guerras. Deus abençoava, Deus dava estratégia. Irmão, você precisa ter estratégia para sair dessa guerra vivo, tá? Pede para o Senhor. Quem crê em Deus é mais inteligente. Quem confia no Senhor tem mais sabedoria. Essa guerra que você está enfrentando aí, você precisa pedir a Deus sabedoria. Essa luta aí que você tá com a tua família aí, você não busca sabedoria, meu irmão. Você precisa buscar a sabedoria do alto. Ah, mas eu não entendo isso. Entende sim, lê a Bíblia. Quem ouve as palavras do Senhor fica sábio. E no final do ano, no segundo ano de José reinando sobre o Egito, o Senhor trouxe uma grande abundância em toda a terra por 7 anos, como José tinha falado. Pois Deus abençoou a totalidade da produção da terra naqueles dias durante 7 anos. E eles comeram e ficaram muito satisfeitos. E José, naquela época, tinha oficiais sob as suas ordens, e eles coletaram todo o alimento dos bons anos. E coletaram milho anualmente e colocaram nos tesouros de José. E a todo momento, quando eles reuniam a comida, José ordenava que trouxessem o milho nas espigas e também trouxessem consigo alguns dos solos do campo, para que ele não se estragasse. Olha aí, gente, quem falou ontem, alguém perguntou sobre como armazenar. Olha como que José armazenava. Ele mandava trazer o solo do campo onde foi colhido o milho, para colocar junto, para não estragar. E José fez desse jeito ano após ano, e ele empilhou milho como areia do mar em abundância, pois seus depósitos eram imensos e não poderiam ser numerados pela abundância. Ele não tirava o milho da espiga.
E também a todos os habitantes do Egito reuniram todos os tipos de alimento em seus depósitos em grande abundância, durante 7 anos bons. Mas não o fizeram como fez José. E todos os alimentos que José e os egípcios haviam reunido durante os 7 anos de abundância foram assegurados nos depósitos para os 7 anos de fome, para manter a terra inteira. E cada homem dos habitantes do Egito encheu a sua loja e seu lugar escondido com milho, para servir de apoio durante a fome. E José colocou todo o alimento que ele tinha reunido em todas as cidades do Egito, e ele fechou todos os depósitos, e sentinelas foram colocadas sobre eles. E a esposa de José, Asenate, ou aqui está Osnate, filha de Potífera, gerou-lhe 2 filhos, Manassés e Efraim. José tinha 34 anos de idade quando ela os gerou. E os rapazes cresceram e eles andaram em seus caminhos, em suas instruções. Não se desviaram do caminho que seu pai lhes ensinou. José ensinou o caminho de Deus para eles. Quer para a direita, quer para a esquerda. E o Senhor estava com os rapazes, e eles cresceram e tinham conhecimento e habilidade, sabedoria em todos os assuntos do governo. Olha isso. E os oficiais do rei e seus grandes homens, dos habitantes do Egito, exaltaram os rapazes, e eles foram criados entre as crianças do rei. Os 7 anos de abundância que estavam em todo o país chegaram ao fim. E os 7 anos de fome vieram depois deles, como José tinha falado. E a fome estava em toda a terra. E todos os povos do Egito viram que havia começado a fome na terra do Egito. E todas as pessoas do Egito abriram seus estoques de milho, pois a fome prevaleceu sobre eles. E encontraram todo o alimento que estava em seus depósitos cheios de vermes e não apto para comer. E a fome prevaleceu em toda a terra, e todos os habitantes do Egito vieram e choraram diante de Faraó, pois a fome era pesada sobre eles. E eles disseram a Faraó: dê comida aos teus servos, ou nós morreremos de fome diante dos teus olhos, mesmo nós e nossos pequeninos. Faraó respondeu dizendo: e vocês choram a mim? José não mandou guardar o milho convenientemente durante 7 anos de abundância para os anos de fome? E por que vocês não ouviram a sua voz? E o povo do Egito respondeu dizendo: como tua alma vive, nosso senhor, teus servos fizeram tudo o que José ordenou. Teus servos também reuniram em toda a produção de seus campos durante os 7 anos de abundância, e colocamos em depósito até estes dias. E quando a fome prevaleceu sobre os teus servos, abrimos os depósitos, e depois que nossos produtos estavam cheios de verme e não estavam aptos para comer. E quando o rei ouviu tudo o que tinha acontecido aos habitantes do Egito, o rei ficou com muito medo devido à fome. E ele ficou apavorado, e o rei respondeu ao povo do Egito dizendo: já que tudo isso aconteceu a vocês, vão até José e faça tudo o que ele vos disser. Não transgridam aos comandos de José. E todo o povo do Egito saiu e vieram a José, e disse-lhes: dê-nos alimento, senão nós morreremos diante de ti, devido à fome. Nós reunimos a produção durante 7 anos, colocamos no depósito, mas tudo caiu sobre nós. E quando José ouviu as palavras do povo do Egito e o que tinha acontecido, José abriu todos os seus depósitos e ele vendeu ao povo do Egito. E a fome prevaleceu em toda a terra, e a fome estava em todos os países, mas na terra do Egito havia produtos à venda. E todos os habitantes do Egito vieram a José comprar milho, pois a fome prevaleceu sobre eles, e todo o seu milho estava estragado, e José diariamente vendeu para todo o povo do Egito. Deus permitiu que o que estava na mão do povo estragasse, porque Deus tinha obra na vida de José. E todos os habitantes da terra de Canaã, os filisteus, os que vivem além do Jordão, os filhos do Oriente e
todas as cidades das terras distantes e próximas ouviram que havia milho no Egito. E todos eles vieram para o Egito comprar milho, porque a fome prevaleceu sobre eles. E José abriu os depósitos de milho e colocou oficiais sobre eles diariamente e vendiam a todos que vinham. E José sabia que seus irmãos também chegariam ao Egito. José estava preparado para comprar milho. Ele já devia ficar olhando, observando quem vinha, quem entrava, quem saía. Pois a fome prevaleceu sobre toda a terra. E José mandou todos os seus povos que proclamassem toda a terra do Egito, dizendo: é prazer para o rei, de seu segundo e de seus grandes homens, que qualquer pessoa que pretenda comprar milho no Egito não envie seus servos para o Egito para comprar, mas seus filhos e também qualquer egípcio ou cananeu que vier a qualquer um dos depósitos comprar milho no Egito e ir vendê-lo em toda a terra, ele deve morrer, porque ninguém deve comprar para vender, mas apenas para o sustento do seu agregado familiar. Olha a estratégia de José. Por isso que conhecer a Deus deixa a gente mais inteligente. Buscar a Deus faz a gente ter mais sabedoria. Qualquer homem guiando 2 ou 3 animais morrerá, pois o homem só deve conduzir o seu animal. Existiam regras para comprar no Egito. Tinha que vir, não era o servo, tinha que vir o dono da família. O chefe da família tinha que vir. Não podia vir com mais animais, somente com o seu animal. Olha isso. E José colocou sentinela nos portões do Egito. José estava esperando os irmãos dele. José já estava preparando tudo para os irmãos dele. Olha lá. E mandou-os dizendo: qualquer pessoa que vier para comprar milho, faça-o inserir o seu nome e o nome de seu pai e o nome do pai de seu pai por escrito. E tudo que é escrito por dia enviem a mim. Ele estava de olho nos irmãos dele que iam chegar. Presta atenção. Para que à noite eu possa saber seus nomes. José sabia exatamente, ele tinha controle da situação. E José colocou oficiais em toda a terra e mandou que eles fizessem todas estas coisas. E José fez todas estas coisas e fez estes estatutos, a fim de que ele soubesse quando seus irmãos viessem ao Egito para comprar milho. E as pessoas de José fizeram isso ser proclamado no Egito, de acordo com estas palavras e estatutos que José mandou. E todos os habitantes do leste e do oeste do país e toda a terra ouviram os estatutos e regulamentos que José tinha promulgado no Egito. E os habitantes das partes extremas da terra vieram e compraram milho no Egito, dia após dia, e em seguida se afastavam. E todos os oficiais do Egito fizeram como José mandou. E todos que vieram para o Egito para comprar milho, os guardiões do portão, escreviam seus nomes e os nomes de seus pais e traziam diariamente à noite para José. Tá entendendo? José tinha todo o esquema. Deus capacitou José de saber exatamente quando os irmãos dele iam chegar. Irmãos, quem teme ao Senhor, de coração, tá? Não é temer o Senhor de qualquer jeito, não. Eu não tô falando de quem... Não, temer a Deus tem que temer de verdade. Buscar a Deus tem que buscar de verdade, não é brincadeira. Vida com Deus não é brincadeira. José não brincava de crer em Deus. José cria. José vivia com Deus. José respirava o Espírito de Deus. Por isso José tinha sabedoria. Por isso José era diferenciado de todos. Por isso o anjo de Deus veio e ensinou 70 línguas para José numa noite. Por isso José era bem-sucedido em tudo. Porque Deus tinha planos com José.
E você acha que Deus não tem planos com a tua vida? Tem. Só que tem só um detalhe. Nós não fazemos o que José fazia. José aguentava a calúnia de boca fechada. José passou por tudo que ele passou somente clamando a Deus. Quando ele quis confiar no copeiro, Deus deixou ele mais 2 anos 2 anos dentro da cadeia para ele aprender a confiar somente no Senhor. Meu irmão, aprende com José. Confiar em Deus te deixa mais experiente. Confiar em Deus te deixa inteligente. Confiar em Deus te dá sabedoria de como caminhar nesse mundo. Aprenda com José. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos deixou a vida de José como exemplo para as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, nos ajuda a entender, a compreender o que é ter uma vida contigo, o que é ter uma vida de acordo com a Tua palavra, o que é ter uma vida aos moldes da vida de José. O que é ter uma vida de experiências, o que é ter uma vida de sabedoria, o que é ter uma vida de leitura da palavra. Essa palavra nos possibilita a ter fé, a ser sábios, a saber como entrar e como sair dos lugares. O teu povo, Pai, infelizmente perece porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento da palavra. Não tem conhecimento dos ensinos que aqui estão. Eles acham que não tem necessidade de ler a palavra. Eles acham, Pai, que isso aqui não é... Para que eu vou ler a palavra? Para que eu vou ler? Eu já escuto o dia inteiro. Não, aqui tem vida eterna. Aqui tem os mandamentos. Aqui tem como eu tenho que me portar diante dos homens. Aqui está as palavras de sabedoria do meu Pai que está no céu, do meu Criador. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos, os meus irmãos, ajuda-nos, porque eu faço parte disso, a sermos inteligentes, a sermos sábios, a nos conduzir de acordo com o que as Escrituras mandam, para que nós possamos ter dias felizes, mesmo em meio ao caos que vai vir. Mas a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. E a tua palavra também diz que nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar. E toda língua que se levantar em juízo nós vamos condenar. Porque essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. E a tua palavra também diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E somente com os nossos olhos nós vamos olhar e vamos ver a recompensa do ímpio. Está escrito, mas o teu povo não crê. Pai, nos ajuda a crer. Nos ajuda a pôr essa palavra em prática. Nos ajuda a orar a tua palavra. Nos ajuda a ter inteligência. Porque confiar em ti é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós temos temor, nós já estamos no caminho certo. Eu te peço, Pai, nós vamos passar por momentos agora que vão vir aí, que se o teu povo não tiver estratégia que vem do alto, do trono da tua graça, nós não vamos permanecer em pé. Mas se nós estivermos fundamentados na palavra do Senhor, se nós estivermos olhando para a Sulamita, se nós estivermos olhando para José, para Abraão, se nós olharmos para a vida de Rebeca, nós podemos tirar lições para podermos caminhar durante o tempo que nós vamos passar até a tua volta. Dá-nos inteligência, Pai, espiritual. Nos ajuda a buscar. Nos ajuda a buscar a sabedoria que vem do trono da tua graça. O temor do Senhor. Guarda-nos nesse dia, guarda-nos nessa noite. Nós te louvamos e te glorificamos.
pelo aprendizado dessa noite, porque para mim foi um grande aprendizado. Para mim, eu quero pôr em prática como José pôs a palavra de Deus na vida dele. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal. Em Ti confiamos. Em Ti pomos a nossa esperança. Nos ajuda. No nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para hoje e para toda a eternidade. Pai, eu quero Te pedir para aquela irmã que me ligou hoje à tarde, me escreveu hoje à tarde, que amanhã, na escola dos filhos, vão passar revisando as carteirinhas daquele líquidozinho do braço. Eu te peço, Senhor, faz com que os filhos dos teus filhos fiquem invisíveis mediante a tudo isso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, põe confusão de rosto nos diretores, nas professoras e nos fiscais que venham desses lugares que se chama UPA. Pai, eu te peço em nome de Jesus, põe confusão de rosto, que eles não olhem nada. Dá estratégia para os teus filhos para guardar as suas crianças. Pai, eu te peço em nome de Jesus, põe a tua mão, porque em Ti nós confiamos. Te agradecemos, Senhor. Exatamente, cegos fiscais como ficaram cegos os maus de Sodomas e Gomorra. Exatamente. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, no nome honrado do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive para hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, confia no Senhor, que essa noite possa ter sido uma noite de aprendizado, porque para mim foi. Para mim foi uma noite de aprendizado. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha fazer de nós vasos de honra na presença dEle. Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na graça de Jesus. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para hoje e para toda a eternidade. Amém.